Gostaria de iniciar este novo projeto, eu li num livro. Trazer já de cara um assunto que muitos de nós, ou por medo do desconhecido, ou movidos por doutrinas que também não nos dá uma garantia real deste assunto, a morte. Quem tem medo de morrer? O que nos traz o Espiritismo? Vou te dizer, caros amigos de estudo, a espiritualidade através do codificador Allan Kardec em várias literaturas já nos esclarece que a vida continua. O que nos falta é aplicá-las em nosso cotidiano, deixar de lado esses mitos, crenças, hábitos de nossas criações passadas e abraçar o conhecimento, que as literaturas espíritas nos esclarece. Eu li num livro Cartas de uma Morta. Cartas de uma Morta é um livro psicografado pelo médium brasileiro Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como Chico Xavier. Publicado pela primeira vez em 1935, o livro é uma coletânea de cartas escritas pela mãe de Chico Xavier, Maria João de Deus, que havia falecido quando ele ainda era criança. Nas cartas, Maria João de Deus descreve suas experiências no mundo espiritual após a morte, narrando sua adaptação ao novo plano de existência, as aprendizagens e as revelações que ela diz ter recebido. O livro explora temas como a vida após a morte, a comunicação com os espíritos e a evolução espiritual. No limiar da vida de além-túmulo. Para mim, meu caro filho, as últimas impressões da existência terrena e os primeiros dias transcorridos depois da morte foram muito amargos e dolorosos. Quero crer que a angústia, que naquele momento avassalou a minha alma, originou-se da profunda mágoa que me ocasionava a separação do lar e dos afetos familiares, pois, apesar de crer na imortalidade, sempre enchiam-me de pavor os aparatos da morte e dentro do catolicismo, que eu professava fervorosamente, atemorizava-me a perspectiva de uma eterna ausência. Lutei, enquanto me permitiram as forças físicas, contra a influência aniquiladora do meu corpo, mas foi uma luta singular a que sustentei, como só ia acontecer aos corações maternos, quando periga a tranquilidade dos seus filhos. Unicamente esse amor obrigava-me ao apego à vida, porque os sofrimentos, que já havia experimentado, desprendiam-me de todo o prazer que ainda pudesse me advir das coisas terrestres. Maria João de Deus, a mãe de Chico Xavier, descreve suas experiências logo após a morte. Ela relata que os últimos momentos de sua vida terrena e os primeiros dias após o falecimento foram muito dolorosos e angustiantes. Esse sofrimento foi causado principalmente pela tristeza de se separar de sua família e pelo medo da morte, apesar de sua crença na imortalidade. Como uma devota católica, ela temia a possibilidade de uma separação eterna de seus entes queridos. Sua luta contra a morte foi motivada pelo amor maternal e pela preocupação com o bem-estar de seus filhos, que ainda precisavam dela. Mesmo tendo sofrido muito durante sua vida, o amor por seus filhos a mantinha apegada à vida. Últimos instantes do tormento corporal. Combati com tenacidade a moléstia que enfraquecia o meu organismo, porém chegou o dia que assinalava o término das minhas possibilidades de resistência. As derradeiras horas me foram de excruciante martírio e, depois de uma jornada repleta de dores violentas, veio a noite interminável da agonia. Reparava que o meu tempo no mundo se escoava dificilmente, almejando seu findar como trabalhador sedento e faminto e ávido de repouso. O meu estado moral caracterizava-se por uma semi-inconsciência porque o tormento corporal atuava sobre as minhas ideias, que vagavam desordenadas como se fossem violentamente expulsas do meu cérebro. A voz de comando desobedecida. Desejava orar. Todavia, os pensamentos não conseguiam obedecer-me, dispersos pela confusão estabelecida em meu mundo interior, em virtude dos padecimentos que me percorriam os centros da atividade orgânica, e a minha vontade era semelhante a uma voz de comando, totalmente desobedecida por elementos rebeldes e indisciplinados. Hoje sei que naqueles angustiosos momentos muitos seres se conservavam, embora intangíveis, ao meu lado, amparando-me com os seus braços tutelares e compassivos, porém não os distinguia. Sentia-me sucumbir lentamente. A princípio, gemidos de sofrimento escapavam-se do meu peito torturado, compreendendo a ineficácia dos esforços que fazia para não morrer, mas tão rude era aquela suprema tentativa de resistência, que me abandonei, finalmente, àquelas forças poderosas e invencíveis que me subjugavam. Cartas de uma Morta reflete temas que estão profundamente alinhados com os ensinamentos de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo.
Vamos correlacionar esse relato com os princípios espíritas que Kardec expôs em suas obras, especialmente em O Livro dos Espíritos. 1. A morte e a separação dos entes queridos. Maria João de Deus descreve o sofrimento e a angústia que sentiu ao se separar dos seus familiares no momento da morte. Esse sentimento é comum entre aqueles que deixam a vida terrena, especialmente quando existe um forte apego emocional. Allan Kardec aborda essa questão ao explicar que o processo de desencarnação pode ser doloroso ou confuso, dependendo do apego da pessoa aos bens materiais e aos afetos terrenos. Ensinamento de Kardec. Segundo Kardec, o sofrimento durante e após a morte está relacionado ao nível de desapego espiritual da pessoa. Em O Livro dos Espíritos, pergunta 154, Kardec explica que o espírito sofre ao deixar o corpo físico quando está fortemente apegado às coisas materiais. No entanto, esse sofrimento é temporário e pode ser superado à medida que o espírito se adapta à nova realidade espiritual. 2. Crença na imortalidade da alma. Apesar de Maria João de Deus ter uma forte crença na imortalidade da alma, ela confessa ter medo da morte, especialmente por causa dos conceitos de céu e inferno que aprendeu na sua educação católica. Esse medo reflete uma visão religiosa tradicional, que muitas vezes enfatiza punições eternas. Ensinamento de Kardec. E Allan Kardec, através das comunicações dos espíritos, esclarece que não existe uma condenação eterna e que todos os espíritos têm a oportunidade de evolução e progresso. A doutrina espírita ensina que a vida após a morte é uma continuação da jornada espiritual, onde o espírito passa por diferentes estágios de aprendizado e crescimento. Em O Livro dos Espíritos, perguntas 957.010, é explicado que não há punições eternas. As dificuldades enfrentadas após a morte são resultado das próprias ações do espírito durante a vida, mas sempre com o propósito de aprendizado e melhoria. 3. A luta contra a morte e o amor maternal. No relato, Maria João de Deus descreve sua luta contra a morte, impulsionada pelo amor por seus filhos e pelo desejo de protegê-los. Esse apego aos entes queridos é natural e compreensível, mas pode dificultar o processo de desencarnação. Ensinamento de Kardec. Kardec ensina que o amor é um dos maiores laços que unem os espíritos, tanto na Terra quanto no plano espiritual. No entanto, é importante desenvolver um amor desapegado, que compreende a continuidade da vida além do corpo físico. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, é ressaltada a importância de entender que a separação é apenas temporária e que o amor verdadeiro transcende a existência material, favorecendo o progresso espiritual de todos os envolvidos. 4. Sofrimento e desapego das coisas terrenas. Maria João de Deus menciona que seu sofrimento na terra ajudou a se desapegar dos prazeres materiais. Esse é um ponto central na transição para a vida espiritual, conforme ensinado pelo Espiritismo. Ensinamento de Kardec. E Allan Kardec afirma que o desapego aos bens materiais é um passo importante para o progresso espiritual. Em O Livro dos Espíritos, na pergunta 895, é abordada a necessidade de se desprender dos desejos terrenos e buscar o crescimento espiritual, o que facilita a adaptação no mundo espiritual após a morte. O relato de Maria João de Deus em Cartas de uma Morta reflete muitos dos princípios fundamentais do Espiritismo, como a imortalidade da alma, a continuidade da vida após a morte, a importância do desapego material e o amor como força universal. Esses conceitos, conforme ensinados por Allan Kardec, ajudam a entender o processo de desencarnação e o propósito da vida espiritual, oferecendo consolo e esperança para aqueles que enfrentam a morte e a separação dos entes queridos. Então, amigos, espero que tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas. Vou deixar o link para aqueles que queiram ler este livro, e mais alguns assuntos voltados ao Espiritismo. Agradeço por acompanhar até aqui. http://bibliadocaminho.com/o caminho